Uma das coisas que mais me tomam tempo na hora de fazer projetos são esses detalhes 2D e 3D. E se você está fazendo um projeto hidrossanitário ou arquitetônico, com certeza você vai precisar. E convenhamos, né? Não é nem um pouco intuitivo fazer isso no Revit, porque no processo normal, o que que tens que fazer? Tens que aqui duplicar a vista, e aí tu tens que renomear essa vista, aí tu vai ajustar a crop, e aí, meu Deus do céu, essa crop vai estar lá longe. E aí você tem que ajustar essa crop. Eu vou até pular essa parte para não te dar sono. E aí depois para fazer o 3D, né? Se tu tá no arquivo de modelagem, tu dá um BX aqui, mas se tu não tiver, amigo, olha, cada um tem o seu método, tá? Mas com certeza não é nada produtivo. Até se eu der o BX aqui, ó, tem que ficar ajustando e tal. Cara, dá preguiça só de pensar, né? Mas peraí, e se eu te contar que é só tu apertar um botão, e aí você diz aqui o nome do detalhe, então no meu caso aqui vai ser detalhe S1, e aí eu digo aqui se eu quero duplicar com detalhe, com dependente e tal, com opções de duplicação, e aí eu digo a altura do corte, então eu vou botar aqui 2,60, dou OK, defino a minha crop no mouse, tá? Eu não preciso ficar caçando a crop, coloco aqui, eu quero deixar ela mais ou menos assim, e solto, boom! Olha só, aqui na vista de planta eu tenho meu detalhe criado com a crop view aplicada, tá? Então tu não precisou ficar catando, caçando crop view, e aqui no 3D, olha só que demais. Ele colocou aqui para mim certinho, conforme a crop que eu fiz, e aí aqui é ajuste fino. Então, com certeza vai te economizar um tempo absurdo na hora de fazer o teu detalhamento do projeto. E isso tudo eu fiz numa rotina que eu vou te ensinar aqui, que é bem tranquila, tá? Mas se você não sabe nada de Dynamo e parou aqui por pura curiosidade. Aliás, se tu não sabe nada de Dynamo, não sei se você sabe, mas o Dynamo pode mudar o jogo da produtividade dos seus projetos. E se você quer começar nesse mundo, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu e-book gratuito para você baixar. E lá vai ter todo o contexto do Dynamo e você vai aprender o básico e como já aplicar nos seus projetos, tá? Não é aquela coisa, meu Deus, absurda, não. Exemplo prático que eu te pego pela mão e te digo, ó, o Dynamo é isso, aquilo, essas são as possibilidades. E te dou alguns exemplos para você já arrasar aí na produtividade do teu escritório e passar a enxergar o teu projeto com outro olhar, tá bom? Então, bora lá para nossa rotina. Antes só eu queria te dar uma explicação do todo, como é que ela funciona, para você não ficar perdido durante a explicação, tá? Então, basicamente, gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai duplicar uma vista de piso, né, que é a nossa vista para o detalhamento, e nós vamos criar uma nova vista de 3D, né, que ela pode ser duplicada, mas no caso aqui eu criei do zero, tá? E aí, nessas vistas a gente vai aplicar essa crop, que é uma seleção. Eu já vou te ensinar como é que a gente faz, que ele vai pegar esses dados, aplicar na crop do 2D e aplicar também na section box do 3D, tá? Tudo automático. E aí, se você quiser também dar um plus nessa rotina, você pode criar um formulário. Eu vou te ensinar aqui também rapidinho como é que a gente cria esse formulário, tá? Que é ali onde o usuário vai colocar o nome do detalhe, a altura do detalhe, e aí você pode ficar à vontade para você incluir mais informações se você achar necessário, tá bom? Sem mais delongas, bora abrir o Dynamo e trabalhar. Beleza, aqui agora eu vou em New, a gente clica aqui em New. E aí, gente, eu vou precisar aqui nessa rotina de dois pacotes, que são os que eu mais uso, tá? Que é o Clockwork e o Data Shapes. Se você não sabe baixar um pacote, a gente vai aqui em Packages, aqui em cima. Vamos em Search for a Package. E aí ele vai demorar um pouquinho para sincronizar aqui. Mas assim que ele sincronizar, ó, o meu já sincronizou, você pesquisa aqui, ó, por exemplo, Data Shapes. E aí vai aparecer para você, e aí, no meu caso já está instalado, né? Mas no seu caso você vai instalar. São pacotes bem legais. Eu acho que vale uma aula só disso, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas ele tem aqui várias opções de formulário que vai facilitar demais a tua vida na hora de construir um formulário, tá bom? Só não esquece que se você disponibilizar para o seu coleguinha a rotina, ele tem que também baixar esse pacote, tá? Então, de repente, se você disponibilizar, você vai lá na máquina dele e baixa o pacote para ele. Ou de repente, manda um vídeo meu aqui explicando como que a gente baixa o pacote de nó do Dynamo, tá bom? Então, bora lá. Bom, eu vou começar essa rotina do começo, tá? Geralmente eu começo lá no nó final, mas como eu já te expliquei no começo como é que ela vai funcionar, a gente vai começar com a criação do formulário, tá? Como é que é esse formulário? Esse formulário eu coloquei assim, ó, nome do detalhe, que aí o usuário vai colocar qual que é o nome do detalhe. Aqui no meu caso eu botei detalhe S1. Qual que é o tipo de duplicação? Então, com detalhe, né? Quando a gente vai, pensa que quando a gente vai duplicar uma vista, a gente vai aqui duplicate, aí com detalhe como dependente. Se você achar que não precisa ter essa opção, você não precisa colocar, tá? Isso aqui é um opcional que eu coloquei aqui. E a altura do detalhe 3D. Percebe que eu coloquei aqui já ele como 300 por padrão, né? Você pode mudar o padrão também.
Ou, se você quiser já deixar uma altura, também fica à vontade, tá bom? Quanto menos entradas a gente colocar para o usuário, mais facilita a vida dele, né? Ele vai ter inserir menos informações. Mas por outro lado, também deixa menos customizável, né? Então você vai alinhando aí, vai medindo o que é mais benéfico para você. Beleza? Então vamos lá criar o nosso formulário. A gente vai aqui no Data Shapes e a gente vai em UI. Aí vamos em Input. Bom, ele tem vários tipos de input aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Como eu ainda não fiz essa aula de, de tutorial do Data Shapes, vou fazer aí em breve. Ou, se você está vendo esse vídeo e eu já fiz essa aula, eu vou colocar aqui uma caixinha para você ver esse vídeo, tá? Eu vou deixar um site para você estudar um pouco mais esses tipos de input, tá? Mas basicamente, a gente vai trabalhar aqui com um input do tipo texto, então o usuário vai digitar ali um texto, um input do tipo drop-down, que é esse seletor aqui que a gente seleciona, ele aparece várias opções, e outro input de texto também, só que restrito a número, tá? Já vou te explicar. Mas bora lá. A gente vai basicamente criar aqui um text box data, tá? Então, a gente percebe que ele tem 3 inputs aqui, o nome do campo, se tem um texto padrão e se é apenas número, tá? Então, no caso aqui, a gente vai colocar, vamos chamar uma string, clica com o botão direito do mouse, chama aqui uma string, para a gente colocar o nome do input, né? Que é o nome que vai aparecer ali pro cara, ó, nome do detalhe, tá bom? Então, vamos botar aqui nome do detalhe. Beleza, isso aqui é só isso. Você já criou o seu campo do formulário. Olha só que fácil, né? O próximo agora, como eu falei, é o nosso drop-down, aquela lista que a gente clica aqui e aparece algumas opções. Se tu quiser também colocar só texto, fica à vontade. Só que, como o intuito é facilitar para o usuário, né? Entende que o drop-down ele fica mais fácil. Tá? A gente vai aqui em drop-down data. E aí a gente diz o nome do input, que é basicamente o nome que vai aparecer ali, né? Eu coloquei duplicar como. Então vamos lá. Duplicar como. E aqui a gente tem umas opções aqui a mais, que é os keys e os values. Os keys são as opções que vão aparecer para o usuário. E os values são as opções que a gente vai pegar para construir a nossa rotina. Por exemplo, no meu caso aqui, eu estou trabalhando com Revit em inglês, e aí quando eu vou duplicar, percebe que ele aparece as opções em inglês, né? Então são mais ou menos essas opções que eu tenho que entregar para o Revit aqui na rotina. Mas para facilitar para o usuário, eu deixei em português. Então você pode fazer isso, você pode botar aqui maçã, banana, abacaxi. Só que no final ele vai sair outras opções, tá? Então é bem legal isso porque tu deixa mais interativo para o usuário, tá? Então no meu caso aqui eu vou construir uma lista de keys, que vão ser as opções ali do usuário, e os values, que vão ser as opções que vai retornar aqui no Dyn. Então vamos lá. Para isso eu vou construir uma lista, né, com essas opções. Então eu vou aqui em list create, coloco 3 itens. E aí aqui eu coloco os valores. Então eu posso chamar um code block, clicando 2 vezes com o botão esquerdo do mouse aqui, ó. Eu coloco aspas para a gente colocar como string. E aí, primeiramente, a gente vai construir nossas keys, né? Então, vai ser as opções do usuário. Então, vou botar aqui com detalhe. Se tu não achar pertinente para tua rotina, você pode pular essa parte, tá? Duplicar elementos como dependente. E aí, fechou. A gente vai construir aqui, colocar, conectar esse nó com esse nó. Deu uma confundida aqui. Vou botar um pouco mais para cá. E essas são as nossas keys. Que aparece para o usuário. E aí, depois a gente tem os values, que são os valores que vão ser inseridos. Então, a gente vai copiar aqui para baixo. Só que aqui eu vou fazer uma pequena mudança. Se você vier aqui em Revit, vier em Views, e aqui em View de novo, você vai achar essa opção aqui, ó, View Duplicate Options. Opa, cliquei 2 vezes. Que são as opções de duplicação. Então, essas são as opções que o Revit, que o Dynamo entende, tá? Então, é As Dependent, Duplicate e o With Detailing. Então, você tem que colocar exatamente aqui, porque senão não vai funcionar, tá? Então, a gente vai colocar aqui, seguindo a nossa ordem, um detalhe vai ser With Detailing. Então, vou botar aqui With Detailing. Depois, a gente vai botar duplicar apenas, que é Duplicate. Duplicate. E depois, como dependente, fica As Dependent. Então, vamos botar aqui As Dependent. Beleza, fechou. Essas são as nossas opções. E aí ele tem mais 2 opções aqui do valor padrão. E se a gente quer deixar em ordem alfabética ou ordem numérica. No meu caso, eu quero respeitar essa ordem aqui, então não vou marcar essa opção. Mas essa opção aqui do valor padrão, para mim é interessante porque geralmente a gente duplica, geralmente eu acabo duplicando com detalhe. E aí lá no formulário ele já vai aparecer aqui, né, que fica uma opção mais padrão, mesma coisa que dessa de baixo. Então eu vou deixar aqui
como o primeiro valor, eu vou deixar como com detalhe, né, um valor padrão. Ele aceita só o valor inteiro, então eu vou pegar aqui o item 0 dessa lista, tá? Então vai ser o item 0 aqui, ó, um detalhe, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, 0, vai ser com detalhe. A gente pega aqui o dos keys, tá? Beleza, o que tá faltando aqui agora é só essa altura do detalhe 3D. Só que é a mesma coisa que esse outro aqui de cima, do test box, tá? Então a gente vai copiar pra cá, beleza. E aí o nome do detalhe, o nome do input, do nome aqui, né? A gente vai botar altura do detalhe 3D. Você pode botar aí outro nome também. Altura do detalhe 3D. O valor padrão, no meu caso, eu vou colocar como 300. Então eu chamo aqui, ele, ó, percebe que ele aceita só uma string, ó. Ele não aceita um número. Então, vou chamar uma string de novo. Vou colocar aqui como 300. Beleza. E nessa opção aqui, ó, se ele aceita apenas número, eu vou colocar aqui sim. Porque eu não quero que o usuário digite aqui banana. Eu quero que ele digite um número, né? Porque senão vai dar erro. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai chamar aqui um boolean, que é um node true false. E a gente vai botar aqui isNumberEntry. A gente bota como true. True. Porque ele só aceita números. Tá bom? Fechou, gente. Criamos aqui o nosso formulário. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Vou colocar aqui essa opção. Se você não conhece essa ferramenta aqui, ó, que eu consigo criar grupos, consigo fazer bastante coisa, é o Monocle, tá? Então é um pacote também, recomendo bastante, tá? E aí, beleza, deixa eu só dar uma ligadinha aqui, ó. Jogo pra cá, beleza. E aí, o que tá faltando aqui pra gente é o nosso nó principal aqui do DataShapes, que é o nó que vai condensar todas as informações. Então, pensa que você está criando aí um formulário, você bota vários campos. Então, ele vai pegar todos esses teus campos e vai condensar em um único formulário, que é esse aqui, ó. Vai lá no DataShapes e vai aqui em UI, tá? UI, você vai, opa, sumiu? Múltipla Input Form. Então, esse é o nosso formulário. Ele tem várias opções aqui para você customizar. Inclusive, dá para te botar uma logo se você quiser, mas eu não vou entrar muito em detalhe. Basicamente, eu vou só criar o nosso formulário. Para a gente juntar todos esses nossos inputs no formulário final, a gente vai criar uma lista com todos esses inputs. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, aqui eu boto o nosso text box, drop down input e o nosso text box novamente. A descrição eu vou colocar no meu caso aqui, ó, igual eu fiz aqui, ó, preenche as informações e depois selecione a caixa. Então vamos lá. Beleza, coloco aqui descrição, fechou, não vou botar logo, não vou botar nada, só vou botar aqui o nosso input e o toggle aqui, ó, a gente vai botar como true, que é para ele rodar, tá? Ele é obrigatório essa opção aqui, ó. Perceba que ele até já colocou. Por que que ele rodou? Porque eu deixei como automático aqui, tá? Então eu vou deixar como manual. Inclusive, dá para você ir lá em preferências e deixar ele como manual por padrão, tá? Beleza, ele criou para mim o formulário, percebe até que ele já tinha aparecido ali para mim, né? E aí agora o próximo passo é a gente duplicar a vista 2D e a gente poderia também duplicar a vista 3D, mas aqui eu vou criar ela do zero, tá? Já vou te ensinar como é que faz. Vamos lá. Se a gente for aqui, vir aqui em View, Floor Plan View, e View de novo, vai aqui, ó, Duplicate View. Então, basicamente, a gente precisa de uma View, um View Duplicate Option, que é aquele input do usuário, e se quiser botar um prefixo e um sufixo também, no caso aqui a gente vai renomear ela por completo, tá? Então, beleza. Para eu obter essa view, eu vou chamar aqui a nosso nó de ActiveView. E eu vou chamar aqui, porque ele precisa do input do documento, né? Vou chamar o documento corrente, que é o nosso documento que a gente está trabalhando, que é a seção do Revit, tá? Então, beleza. Em documento, view, ok. E aí, agora, eu preciso resgatar essa view duplicate option. Só que ela vai aparecer para mim aqui no formulário, tá? Deixa eu só rodar aqui de novo. E aí eu vou tirar algumas informações, ó. Deixa eu colocar aqui. Detalhe x1. E aí, beleza, eu vou inserir valores. Ó, ele aparece aqui para mim em forma de lista, ó. O item 0 é o detalhe x1, o 1, with detailing, e o 2, 300. Então, para eu capturar esses itens separadamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo code block. Aí eu vou dar nomes para essas variáveis. Então, no caso aqui, nome do detalhe, eu vou deixar esse aqui. E aí, para a gente pegar o item 0, o item 1 e o item 2, a gente vai digitar assim, ó, in. E aí aqui a gente bota o item que a gente quer pegar. No meu caso, eu quero pegar o 0. E aí depois pro duplicate option, eu vou querer o item 1. E depois pra altura 3D, eu vou querer o item 2, tá? Então aqui em 2, fechou. E aí é só a gente conectar esse aqui com os user inputs. Fechou. Aí o duplicate option vai ser esse aqui, ó. Ele ficou 3 informações separadas pra gente. Duplicate option.
Beleza. Aí depois a gente duplicar a nossa vista, ele simplesmente ele vai ficar assim, né? Ele não vai aplicar a crop view diretamente, né? Então a gente tem que aplicar essa crop view e depois a gente tem que renomear essa vista, tá? Pra gente aplicar essa crop view, a gente vai aqui de novo em view e a gente bota aqui, ó, set crop box, tá? Só que um detalhe pra te inserir a tua crop box é tu deixar ela ativa antes, tá? Porque se, por exemplo, a tua crop box não estiver ativa, ó, por exemplo, aqui ela não tá ativa, né? Ela tá desativada. Ele não vai conseguir criar, tá? É uma regra aqui do próprio Dynamo. For rodar a ICN, provavelmente ele vai dar erro, tá? Já te adiantando aqui, a gente precisa ativar essa crop box, tá? Então a gente vai conectar aqui view com view e a gente sempre vai deixar ela como ativa. Então mesmo se ela estiver ativa, não vai dar nada, tá? Mas se ela estiver desativada, a gente vai ativar ela, beleza? E aí depois a gente vai inserir a nossa crop box. Então aqui em view. E perceba que ele está faltando uma tal de bounding box. O que é essa bounding box? Lembra lá no começo que eu fiz uma seleção assim, ó, pegando aqui o mouse? É exatamente isso que é a nossa bounding box, que é o nosso limite. Então, basicamente, a gente cria um retângulo 2D ali na vista que vai virar a nossa crop view, tá? Então, beleza, ele vai virar a crop view, então eu preciso construir ele. Para construir isso, você vai baixar um arquivo que eu deixei aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, que é para a gente criar essa bounding box pela seleção do usuário, porque o Dynamo, nativamente, ele não deixa a gente fazer isso, tá? Ele não aceita isso aqui como entrada. Só que eu fiz um script aqui no Dynamo, com Python, né? E que a gente consegue fazer essa opção, inclusive criar um retângulo, uma bounding box a partir dessa seleção, tá? Então, dá uma baixada aqui para você continuar essa rotina. Você vai receber um arquivo com 2 nós, tá? Que são 2 nós auxiliares que eu vou usar nessa rotina. Então, você vai abrir aqui, vai dar um Ctrl C, e aí vai voltar para sua rotina, vai dar um Ctrl V. E aí, essa aqui a gente vai deixar um pouco aqui de canto, vamos usar depois. E essa bounding box by selection vai ser da onde vai vir a nossa bounding box. Então, aqui a gente vai criar uma bounding box, vai retornar, e a gente vai conectar aqui, beleza? Perfeito. Agora é só a gente criar a nossa vista 3D. Então você vai puxar aqui o nó que eu deixei disponível, View 3D by Bounding Box. Essa View 3D by Bounding Box que eu fiz aqui, ela precisa de 2 inputs, que é o nome da vista 3D e a própria Bounding Box. Então, no caso do nome da vista 3D, a gente vai puxar aquela informação lá do começo, mas você pode colocar o jeito que você quiser, tá? No meu jeito, eu padronizei assim, ó. A vista 3D, ela vai ser renomeada como o nome que você deu pro detalhe, mais um traço 3D, tá? Então, mas se você quiser mudar aí, você fica à vontade, tá? Ou você segue o meu padrão aqui. Isso que é o legal do Dynamo, né? Tu consegue adaptar totalmente essa solução, tu pode customizar pro teu processo. Eu dei essa solução aqui pra ti, mas você pode pegar, pode mudar, pode renomear, pode ficar à vontade. A gente não fica travado igual a gente fica no plugin, tá? Então tá. No meu caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma concatenação. Eu vou pegar esse nome do detalhe e vou colocar esse 3D aqui no final. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar aqui um nó de mais. Esse nó de mais, ele serve para adição e para concatenação, tá? Então a gente vai chamar o nó de mais. E aí aqui, ó, a gente vai chamar uma string. Cara, não tem mistério, tá? É concatenação igual no Excel, tá? Então eu vou dar um espaço, traço, espaço 3D, tá? Então ele vai juntar essas duas informações, que vai ser o meu nome da vista 3D. A gente coloca um aqui, e aqui ele bota no 1. E aí, beleza. Vamos testar para ver o que está acontecendo? Vou dar um run. E aí, percebe que ele chamou aqui primeiro, ele ficou esmaecido, que ele está esperando a minha seleção. Então, isso é uma coisa que eu tenho que corrigir também. Porque, ó, dou aqui. E depois que ele aparece a questão do formulário. Se isso tá bom para ti, tudo bem. Mas eu quis que ele aparecesse primeiro o formulário e depois aparecesse a seleção para o usuário, tá? Então, a gente já vai ajustar como que a gente pode inverter essa ordem, tá? Então, vamos lá. Detalhe S5, eu vou botar aqui. E aí, beleza, 7 velas. O que aconteceu? Ó, o 3D, beleza, ele apareceu aqui, só que no caso do floor plan, ele apareceu o nome que ele estava antes, só que como duplicado, né? Então a gente precisa trabalhar essa renomeação, mas beleza, a crop tá funcionando. E no caso do 3D, olha só, ele não deu aquela altura para mim, né? Justamente porque eu não defini essa altura. Ele criou simplesmente um retângulo 2D que eu tinha definido lá. Então eu precisaria vir aqui no 3D e extrudar para cima. Para a gente não precisar fazer isso e ficar mais automatizado ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa bounding box, que ela é 2D, e eu vou extrudar ela para cima, eu vou aumentar a altura dela, tá? Então até vou desconectar essa aqui, ó, porque eu vou fazer um pequeno ajuste nessa bounding box. Eu vou jogar um pouco mais para cá.
E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou explodir essa bounding box, porque assim, ó, essa bounding box, ela tem um ponto mínimo e ela tem um ponto máximo, se você for ver. Então, basicamente é assim, ó, é o mínimo e é o máximo. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse ponto máximo mais para cima. Então, percebe que lá na planta ele tá assim, ó, mínimo e máximo. Mas a gente vai fazer assim, ó, vai pegar esse máximo, vai jogar aqui para cima, tá? Então, vamos desconstruir essa bounding box. Para a gente construir, a gente vai pegar o ponto mínimo. Vamos lá, bounding box, mini point. Então, vamos pegar aqui o nosso ponto mínimo. E vamos pegar também o nosso ponto máximo. Bounding box, ponto max point. Beleza. Então, aqui, max point. E aí, esse max point, a gente vai jogar ele para cima, né? Ele tá assim, a gente vai jogar para cá. Para a gente jogar para cima, a gente vai aqui chamar esse nó geometry.translate. E aí, aqui você vai nessa opção aqui, ó, x translator. Eita, o inglês tá em dia. E o Z Translate, tá? Mas basicamente a gente vai jogar esse ponto pra cima no eixo Z. Então percebe lá o eixo. Você não precisa saber muito bem disso, tá? Mas você sabe que o eixo Z ele é o eixo vertical, né? Então a gente tem que jogar esse ponto Z pra cima. Então a gente vai pegar aqui o max point, que é a nossa geometria, e o nosso Z Translation vai ser o nosso valor que a gente definiu para a altura dessa section box, que ficou lá no começo. Então a gente vai puxar aqui a altura 3D. E olha só, vou botar aqui The Translator. E aí agora ele construiu uma nova bounding box. Eu não vou rodar aqui para ele não rodar o formulário, mas ele construiu uma nova bounding box, extrudando aquela 2D que a gente fez, né? Ele pegou o máximo e jogou para cima. E aí, beleza, a gente jogou esse ponto lá para cima e agora a gente vai construir uma nova bounding box. Então vamos aqui. Bounding box by corners. Beleza. E aí a gente vai colocar um ponto mínimo, que a gente não mexeu em nada, né? A gente só explodiu. E o ponto máximo que a gente jogou para cima. Beleza, temos aqui a nossa bounding box 3D. Conecto aqui. E aí lembra que eu tinha feito aquele. Eu tinha rodado a rotina e ele não renomeou a vista de planta, né? Então a gente vai aqui, ó. Vamos chamar esse nó aqui da Clockwork. Lembra que eu falei para te baixar um pacote da Clockwork no começo? Então a gente vai. Se você esqueceu como é que faz, volta lá no começo do vídeo, tá? Element.rename. Aqui, element.setName. Ele vai inserir um nome. Isso aqui vale para todo tipo de elemento, tá? Mas no meu caso aqui é a nossa vista. O nosso nome vai ser o nome do detalhe, que a gente puxou lá do começo, ó. Nome do detalhe. E aqui, essa opção aqui a gente não precisa marcar. E aí, beleza. Fechou. Acho que agora a gente finalizou. Vamos só rodar para ver se tá tudo certo. Vou voltar lá para nossa vista de piso. Vamos rodar e aí ficou esmaecido. Aí a gente pega aqui e seleciona. E aí depois eu coloco aqui, por exemplo, detalhe S6. Detalhe, ok. Ó, ele apareceu aqui para mim em vista de piso renomeada. Aqui, check, fechou. E o detalhe 3D também, fechou. Então, o sinal que a nossa rotina ela está funcionando. Só o único detalhe para finalizar é a ordem da execução da rotina. Se você está contente com essa ordem de primeiro o usuário ir lá, colocar a seleção e depois o formulário, tudo bem. Você pode aceitar assim, tudo certo. Mas eu te mostrei lá no começo que primeiro o usuário preencheu o formulário e depois ele selecionou o nosso retângulo. Então, como é que a gente vai inverter essa ordem? Existe uma coisa no Dynamo e na própria API do Revit que se chama transação. O que é uma transação? Então, é como se a gente abrisse a porta do Revit, mexesse em algumas coisas e depois fechasse de novo. Para a gente fazer um script, a gente usa bastante isso. No Dynamo aqui a gente não usa tanto, porque ele acaba que ele já faz isso pra gente. Mas para a gente forçar uma ordem de execução, a gente vai trabalhar com essa transação aqui dentro do Dynamo. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir a porta do Revit, oi Revit, mexe algumas coisinhas, fecha, e aí depois a gente vai abrir de novo, mexer em algumas coisinhas e fechar novamente. O que são nossas coisinhas? São o formulário. Então, primeiro eu vou abrir a porta, mexer no formulário, fechar, e aí depois disso que eu vou lá criar a nossa seleção ali para nossa planta e para o 3D. Entendeu? A gente vai chamar a transaction. E aí a gente tem start e o end, que é justamente abrir a porta e fechar a porta. Então, start, beleza. Eu só quero que ele apareça para mim a seleção do usuário depois de aparecer o formulário. Então, eu vou iniciar uma transação. Aqui ele já começa uma transação automática, tá? Você não precisa começar uma transação do começo. Mas aqui eu vou iniciar uma transação só depois do usuário preencher as informações. Então, a gente vai conectar os inputs aqui com esse input da transação. E aqui ele vai devolver para mim a mesma coisa que aqui, tá? Só que aqui eu estou forçando um início de transação. Então, aqui eu dou OK. Então aqui eu dou OK. E percebe que esse bounding box aqui by selection, ele tem uma entrada, que é justamente isso que eu deixei para transação. Então a gente vai conectar a transação aqui, ó. Porque assim, ó,
você não vai ser executado até que essa informação seja preenchida, tá? Então, assim que essa informação ser preenchida, beleza, pode seguir. E aqui a gente vai só, não esquece de encerrar a nossa transação, que a gente abriu, a gente tem que fechar. Então, depois que estiver tudo certo, você vai lá e fecha a transação, beleza? Então, bora lá testar para ver se não tá faltando alguma coisa, ó. Só dei o run, ele já apareceu aqui para minha caixa justamente como eu queria, tá? Então, vamos só fazer um último teste aqui. S10, com detalhe, ok. E aí agora sim eu vou selecionar o meu retângulo. E aí, ó, olha só que massa. Criou a planta e também criou 3D. Então aqui só dá aquela ajeitadinha básica, né? Mas cara, tu economizou aí 90% do trabalho, tá? Nesse caso dessa rotina, a gente não precisou configurar nenhum input, né? A gente trabalhou diretamente fora daquele Dynamo Player, né? Você pode executar ela pelo Dynamo Player, só que você vai simplesmente apertar um botão e o formulário vai aparecer, assim como eu fiz lá no começo do vídeo, beleza? Se tu ficou até aqui, eu te agradeço demais por acompanhar o conteúdo. Eu espero que essa rotina dê 100% certo aí pra ti e te ajude a explodir a sua produtividade. Se tu ficou com alguma dúvida, comenta aqui. E também se tu gostou desse vídeo, se foi útil pra ti, principalmente se tu chegou até aqui e gostou, não deixa de comentar aqui embaixo. Eu adoro ver os comentários das pessoas e vendo aqui que eu tô realmente ajudando a mudar a produtividade delas do Revit com o Dynamo, tá? Então, se tu gostou, senta o dedo no like e comenta aqui embaixo que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Abraço, te vejo aí no próximo vídeo pra gente arrebentar a produtividade com o Dynamo, tá bom? Até mais.